Vieira foi escolhido na sexta-feira para ser o relator da PEC da blindagem no Senado. Bom, e esse assunto, a PEC da blindagem, é justamente o assunto do quadro Ponto de Vista de hoje. Isso por conta aí dessa aprovação na Câmara dos Deputados, que fizeram, né, que a gente tivesse manifestações aí em todas as capitais no país durante o fim de semana. Então vamos discutir esse tema no quadro Ponto de Vista. Agora na Jovem Pan News, Ponto de Vista. Para discutir esse assunto, o Pan News Opinião conversa agora ao vivo com os advogados Ramon Trauczynski, especialista em Direito Público, com também Raíssa de Paula, que é mestranda em Direito e professora da Uninter, e com o cientista político Ronaldo Gaspar, doutor em Ciências Sociais e professor da Universidade Estadual de Londrina. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela participação e por aceitarem esse convite aqui. Já para iniciar então essa rodada de conversa, vamos iniciando aqui com o doutor Ramon, justamente a repercussão negativa que teve o texto da PEC da blindagem, doutor, que foi ali um reflexo imediato da população indo para as ruas, unindo os dois polos, digamos assim, nas ruas e até mesmo dentro da Câmara Federal, naqueles que votaram, né? Tivemos votos aí de todos os lados e esferas políticas, e agora meio que ficou o Senado com a missão de se mostrar como o salvador da pátria, no que tange aí a inibir qualquer tipo de excesso para os parlamentares. A gente vai pedir para o Ramon só verificar a conexão do áudio dele ali, a gente não consegue ouvi-lo. Enquanto isso, a gente repassa aqui essa pergunta, né, falando aí sobre essa repercussão bastante negativa para a sociedade como um todo, né, a Raíssa de Paula, que é mestranda em Direito e professora da Uninter. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Beatriz. Então, a movimentação política está muito intensa, né? A população está bem insatisfeita com essas movimentações que vêm ocorrendo em relação à PEC da blindagem, com determinada razão em relação a isso, até mesmo porque isso vai afetar diretamente ao judiciário, né? Então, há aí um direito a ser protestado, ser proclamado por essas pessoas, né? E essa movimentação toda fez com que acendesse aí a luz vermelha nas casas do Congresso para começarem a repensar um pouco sobre as suas atitudes, sobre as suas votações. Teve, né, ali diversos políticos se manifestando acerca disso, e é um momento de reflexão mesmo, e até mesmo de colocar os políticos para pensar se eles realmente estão agindo de acordo com a vontade do povo. Bom, a gente tem aqui, inclusive, um relatório, né, que mostra como votaram os partidos políticos. O PL, majoritariamente, né, todos os parlamentares que participaram da votação foram favoráveis, 83. No caso do PT, a gente teve 51 contrários, 12 deles favoráveis, apesar da orientação do partido. Num segundo turno, 50-10, e União Brasil, o Progressistas, os partidos do Centrão que fizeram articulação, inclusive, para incluir aí esse tema na pauta de votação, também tiveram majoritariamente votos favoráveis, né? Alguns se dividiram ali, republicanos, maioria, PSD ficou dividido no primeiro e no segundo turno, MDB também teve ali alguns votos contrários. Mas, enfim, a pergunta que eu gostaria de fazer ao Ronaldo Gaspar é qual que é o ônus político para esses partidos, também para essas figuras, para esses parlamentares, a partir dessa reação muito negativa da sociedade. Bom, boa tarde a todos e todas. Sem dúvida, o ônus político dessa decisão da Câmara dos Deputados é significativo. Mas é importante lembrar que ele é resultado, sobretudo, dessa mobilização que ocorreu nas redes sociais nesses últimos dias, que ocorreu neste final de semana, especialmente ontem, em diversas capitais, em diversas cidades. Essa mobilização popular é que, de certo modo, pressionou os parlamentares a mudar um pouco a posição. Agora, é importante também lembrar o seguinte: o fato desta mudança ter ocorrido em razão dessa pressão não significa que essa perspectiva de se blindar diante de processos judiciais em razão de ações que cometem nos seus mandatos esteja fora do radar da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Nós sabemos que
os processos que estão sendo levantados e que estão sendo encaminhados em relação a diversos parlamentares, sobretudo por conta das emendas do orçamento secreto, tem incomodado muitos deputados. E isto certamente não vai morrer nesse momento. Acho que neste momento vai dar uma abafada no caso, mas a tendência é que a médio prazo esse tema seja retomado, porque esses parlamentares certamente têm a perspectiva ou têm a intenção de garantir certa blindagem para os seus mandatos, em razão do tipo de prática que é recorrente no Congresso, e isso vem de muito tempo, não surgiu agora, né? Mas que tem se intensificado nos últimos anos com as emendas oriundas do orçamento secreto. Especialista em direito público, o advogado Ramon Trauczynski, vem para a conversa também conosco nesse debate, porque, doutor, boa parte dos parlamentares que se disseram favoráveis a esse texto trazem justamente aquele argumento de que querem frear qualquer tipo de abuso que ocorra dentro do Supremo Tribunal Federal, no inquerimento ali também de investigações, de perseguição política. Qual seria o caminho mais saudável se essa perseguição porventura existir, se algum tipo de abuso existir? Certamente não é com a votação de uma PEC que blinde esses parlamentares, mas existiria um caminho mais tênue para isso? Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aqui participar desse debate. Com certeza, eu acredito que exista um caminho mais hábil para, enfim, essa preservação das imunidades parlamentares. Isso é muito interessante, inclusive, porque boa parte da sistemática que é trazida nessa chamada PEC da blindagem, ela remete a uma sistemática que vigorou entre 88 e 2001, né? Até o momento em que foi feita uma emenda à Constituição em que trouxe uma delimitação ao que a gente entende por uma imunidade parlamentar, ou aos mecanismos de defesa dessas imunidades parlamentares, né? Como regra geral, essa imunidade parlamentar ela visa preservar que um parlamentar ele mantenha o seu mandato livre de pressões externas, livre de processos judiciais ou criminalizações indevidas, que é o que defende a parcela que postula a legitimidade dessa emenda, né? Eles entendem que essa emenda deve ser aprovada a fim de preservar esses parlamentares. Todavia, o que ficou constatado até pela opinião pública e por juristas é que as medidas adotadas com essa redação, que retomam uma discussão que foi superada em 2001, elas são maléficas, né? Especialmente por um viés de transparência pública. Bom, vou trazer também a Raíssa de Paula, que é especialista em direito aqui para essa conversa, porque, Raíssa, o Ramon trouxe para a gente aqui esse histórico e é importante a gente lembrar a nossa audiência que nesse período da promulgação da Constituição em 88 até 2001, quando essa regra foi desfeita, vamos dizer assim, né, anulada, você teve a negativa para a abertura de 250 processos de investigação contra parlamentares, apenas um processo autorizado, e dentre esses que tiveram aí a negativa, está um caso muito emblemático, né, de um parlamentar do Acre que era acusado de liderar um grupo de extermínio, que usava motosserras para exterminar os seus adversários políticos, teria matado inclusive o filho de um adversário, um jovem ali, uma criança de 13 anos de idade, né? E ainda assim não foi investigado. Então, dá para a gente dizer com uma certa segurança de que a aprovação, a retomada dessa regra traria de novo essa impunidade, não só a proteção a parlamentares que hoje são investigados em relação às emendas parlamentares, a crimes que são vinculados, né, ao exercício parlamentar, mas também abriria espaço, né, para que pessoas ligadas ao crime organizado entendessem a política como um espaço seguro? Olha, com certeza a gente pode dizer que há ali uma linha, uma margem de operação para que organizações criminosas de fato consigam adentrar no espaço político e ver o espaço político como uma nova área de atuação, né? O que nós precisamos ter em mente é que lá em 2001, com a emenda 35, a gente teve uma mudança de paradigma justamente porque se estava vendo grandes casos de impunidade. E foi através dessa reforma que nós conseguimos realizar investigações extensas, chegarmos a condenações,
né? Então, hoje, vamos dizer assim, nosso score de impunidade é muito menor do que se era antigamente. Ou seja, nós retrocedermos a regra pode ser que nos deixe também muito vulneráveis a determinadas atuações que possam ir contra o que o ordenamento jurídico prevê e contra aquilo que a própria Constituição prevê para função parlamentar. Então, nós temos que sempre ter em mente que, quando nós mudamos uma regra, há um motivo para essa mudança, né? E como você mesma já trouxe ali essa questão, né, de alguns crimes que ficaram sem punição, nós temos também que ter em mente que muitos foram investigados com essa mudança. Então, realizar essa troca, esse retrocesso agora, a meu ver, caberia uma questão ali de estar firmando uma impunidade e abrindo espaço, inclusive, para organizações criminosas. Ronaldo Gaspar, você como doutor, né, em ciências sociais, cientista político, de que forma que você observa agora o impacto dessa decisão nas ruas e principalmente olhando já para o processo eleitoral de 2026? E esse momento atual aqui de manifestações, dessa narrativa de quem luta contra a corrupção, quem não luta contra a corrupção, deve colar novamente no processo eleitoral de 26 ou tende a esfriar porque o Senado vai colocar ali panos quentes em cima disso? Olha, é bom lembrar o seguinte, a princípio, não há candidatura que se faça com o discurso favorável à corrupção. Todos se colocam deste modo, né? Então, essa bandeira, que de algum modo ficou muito vinculada aos movimentos, vamos dizer assim, que emergiram dos anos 2014 para cá, e muito marcado por um certo caráter antipetista, essa votação neste momento da PEC da blindagem, de certo modo, fez com que esse segmento perdesse um pouco a legitimidade de carregar essa bandeira. Hoje essa bandeira, vamos assim, está muito mais dividida, tendo em vista que esses segmentos ligados à esquerda, ou que estão no entorno da esquerda, é que defenderam, que foram veementemente contrários à PEC da blindagem. E isso tem impacto eleitoral. Veja, na pesquisa da Quest, que foi feita em relação ao movimento das redes sociais na sexta-feira, 83% das postagens nas redes sociais eram contrárias à PEC da blindagem. Se nós pensarmos que isso tem ligação com um percentual bastante significativo da população, portanto, ultrapassa o limiar, vamos dizer assim, daqueles partidos que defenderam a PEC da blindagem. Então agora eles vão ter que mudar o seu discurso, porque de algum modo eles carregam, ou podem carregar para o ano que vem, a questão do estigma, né, da defesa de uma medida que, de certo modo, acoberta a corrupção. Agora, para o ano que vem, a gente tem, além dessa questão, tem outras pautas que estarão em tela, né, que são aquelas ligadas a demandas, clamores públicos, especialmente relacionadas aí à questão do imposto de renda, à questão da taxação dos super ricos. Essas pautas, a fim da escala 6x1, que é uma escala importante, que afeta boa parte da população brasileira, dos segmentos da classe trabalhadora brasileira. Então, acho que estas pautas de caráter econômico têm que começar a emergir para que a gente consiga também entender a cidadania não só como direito abstrato, né, de participação, mas também como direito concreto, ou seja, se materializando em direitos para a população, para que essa possa melhorar suas condições de vida, melhorar suas condições de desenvolvimento sociocultural e possa participar mais amplamente no processo político. Então, o ano que vem será um ano no qual, a meu ver, estaremos numa tensão bastante grande, porque os segmentos que defendem não só a blindagem, mas que defendem também a anistia de todos, ou de uma parcela daqueles que participaram do 8 de janeiro e da tentativa do golpe de Estado, poderão intensificar, vamos dizer assim, esse processo de polarização à extrema-direita, que é bastante nefasto para o processo político em geral e para o desenvolvimento do país. É importante a gente destacar aqui que essas pautas, né, que são aí entendidas como populares
e que trariam votos para o governo são barradas, vamos dizer assim, pelos líderes partidários, principalmente do Centrão, já de olho em 2026. Então vai depender muito dessa pressão popular para que de fato entrem aí nessa pauta de votação do Congresso nos próximos meses e até no próximo ano. Eu vou só, para concluir aqui esse debate, trazer novamente o Ramon Traczynski para essa conversa, porque, Ramon, a gente ouviu o relator lá no Senado garantindo que vai trazer ali o indicativo, né, para rejeição dessa pauta. Caso a gente tenha de fato essa rejeição, né, o que acontece? Você acha que esse é um assunto superado, ou até se a gente tiver aí uma resistência política e uma aprovação, quais seriam os caminhos? O STF já deu inclusive alguns recados, né? Pois bem, eu acredito que seria um assunto superado para esse momento, né? Em especial diante do clamor popular que a gente identificou nas ruas e que uniu pessoas de vertentes distintas pela rejeição desse projeto, né? Que é como a doutora Raíssa colocou, é um retrocesso, seria um retrocesso a uma sistemática anterior, e como o doutor Ronaldo também muito bem pontuou, eu acredito que haveria talvez uma colocada de panos quentes para esse momento, contudo, vislumbro a retomada desse assunto futuramente, em especial em virtude de investigações que já existem em decorrência de uso inadequado de emendas parlamentares, que são todas investigações que atingem diretamente os interesses desses parlamentares que defendem o projeto. Então, penso que para esse momento haveria uma retaguarda no projeto, né? Não haveria uma continuidade, mas futuramente não nós vislumbremos novamente essa discussão. Ou seja, a população tem que ficar muito atenta, até porque, Beatriz, essa não seria a primeira vez, né, que um assunto é tirado de pauta diante da repercussão negativa, muitas vezes nas redes sociais, sem antes a população de fato ir para as ruas, mas aí no momento em que isso sai do foco da população, retoma ali numa votação de urgência e é aprovado, e quando a gente se dá conta já está valendo, né? Então, agradeço aqui imensamente a participação dos advogados, o Ramon Traczynski, que é especialista em Direito Público, Raíssa de Paula, mestranda em Direito e professora da Uninter, e também ao cientista político Ronaldo Gaspar, doutor em Ciências Sociais e professor da Universidade Estadual de Londrina, que nos ajudaram a compreender, portanto, quais são os impactos aí de toda essa repercussão em meio à população, as manifestações de domingo, nessa PEC da blindagem, que eu lembro, está lá no Senado, mas há essa expectativa de que lá mesmo seja enterrada. Agora 4 horas e 2 minutos.